O panteão sumério foi concebido para funcionar como uma assembleia com um rei à frente, seus grupos mais importantes consistindo de 7 deuses que decretam o destino e 50 conhecidos como os grandes deuses. Mas uma divisão mais significativa estabelecida pelos teólogos sumérios dentro de seu panteão foi aquela entre os deuses criativos e não criativos, uma noção a que chegaram como resultado de suas visões cosmológicas. De acordo com essas visões, os componentes básicos do cosmos eram o céu e a terra, o mar e a atmosfera. Todos os outros fenômenos cósmicos só poderiam existir dentro de um ou outro desses reinos. Portanto, parecia razoável inferir que os 4 deuses que controlam o céu, a terra, o mar e o ar eram os deuses criadores, e que um ou outro desses 4 criou todas as outras entidades cósmicas de acordo com os planos que se originaram deles. Quanto à técnica de criação atribuída a essas divindades, os filósofos sumérios desenvolveram uma doutrina que se tornou dogma em todo o Oriente Próximo naquela época, a doutrina do poder criativo da palavra divina. Tudo o que a divindade criadora tinha que fazer, de acordo com essa doutrina, era traçar seus planos, proferir a palavra e pronunciar o nome. Esta noção do poder criativo da palavra divina foi o resultado provavelmente de uma inferência analógica baseada na observação da própria sociedade humana. Se um rei humano pode realizar quase tudo o que ele deseja por comando, não mais do que algumas palavras de sua boca, as divindades imortais e sobre-humanas encarregadas dos 4 reinos do universo poderiam realizar muito mais. Mas talvez essa solução fácil dos problemas cosmológicos, em que apenas o pensamento e a palavra são tão importantes, reflita o impulso de escapar para a realização de desejos, característica de praticamente todos os seres humanos em tempos de estresse e infortúnio. Da mesma forma, os teólogos sumérios chegaram ao que era para eles uma inferência metafísica satisfatória para explicar o que mantém as entidades cósmicas e os fenômenos culturais, uma vez criados, operando contínua e harmoniosamente, sem conflito e confusão. Portanto, aqui estava outra resposta superficial, mas evidentemente totalmente eficaz, para um problema cosmológico insolúvel, que apenas escondia as dificuldades fundamentais com uma camada de palavras em grande parte sem sentido. Os homens de letras sumérios não desenvolveram nenhum gênero literário comparável de alguma forma a um tratado sistemático de seus conceitos filosóficos, cosmológicos e teológicos. O estudioso moderno é compelido a desenterrar esses conceitos dos numerosos mitos recuperados até hoje, total ou parcialmente. E esta não é uma tarefa simples, uma vez que os criadores e escritores de mitos não devem ser confundidos com o metafísico e o teólogo. Em termos psicológicos e de temperamento, eles são polos opostos, embora muitas vezes, sem dúvida, tenham sido combinados em uma única e mesma pessoa. Os mitógrafos eram escribas e poetas cuja principal preocupação era a glorificação e exaltação dos deuses e de seus feitos. Ao contrário dos filósofos, eles não estavam interessados em descobrir verdades cosmológicas e teológicas. Aceitaram as noções e práticas teológicas vigentes sem se preocupar com a sua origem e desenvolvimento. O objetivo dos criadores de mitos era compor um sistema poético narrativo que explicasse uma ou outra dessas noções e práticas de uma forma atraente, inspiradora e divertida. Eles não estavam preocupados com provas e argumentos direcionados ao intelecto. Seu primeiro interesse era contar uma história que apelasse às emoções. Suas principais ferramentas literárias, portanto, não eram a lógica e a razão, mas a imaginação e a fantasia. Ao contar a sua história, esses poetas não hesitaram em inventar motivos e incidentes modelados pela ação humana que podiam não ter qualquer base no pensamento racional especulativo. Tampouco hesitaram em adotar motivos lendários e folclóricos que não tinham nada a ver com a investigação e inferência cosmológica racional. Que evidência temos da concepção suméria da criação do universo? Nossa principal fonte é a passagem introdutória de um poema chamado Gilgamesh, Enkidu e o Mundo Inferior. O que interessa aqui não é o poema como um todo, mas a sua introdução, pois os poetas sumérios geralmente iniciavam seus mitos ou poemas épicos com uma declaração cosmológica e não tinha relação direta com a composição como um todo. Parte dessa introdução a Gilgamesh, Enkidu e o Mundo Inferior consiste nessas 5 linhas. Depois que o céu foi afastado da terra, depois que a terra foi separada do céu, depois que o nome do homem foi fixado, depois que o deus Céu-An levou o céu, e depois que o deus Ar, Enlil, levou a terra. Portanto, através dessas 5 linhas, nós podemos entender alguns conceitos fundamentais que representavam a ideia teológica e cosmológica dos sumérios. Significa que, primeiramente,
Houve um tempo em que, para eles, o céu e a terra estavam unidos. Alguns dos deuses existiam antes da separação do céu e da terra. Após a separação do céu e da terra, foi o deus Sel-An que levou o céu, mas foi o deus Arenlil que levou a terra. Entre os pontos cruciais não declarados ou implícitos dessa passagem, nós podemos pensar nos seguintes: o céu e a terra foram concebidos como criados, e em caso afirmativo, por quem? Qual era a forma do céu e da terra concebida pelos sumérios? Quem separou o céu da terra, hein? Entre os textos sumérios disponíveis, encontramos as seguintes respostas até para essas três perguntas. Em uma tabuleta que fornece uma lista de deuses sumérios, a deusa Namu, escrita com pictograma para Mar Primevo, é descrita como a mãe que deu à luz ao céu e à terra. O céu e a terra foram, portanto, concebidos pelos sumérios como um produto criado do Mar Primevo. Nós aqui podemos até perceber um certo paralelismo e até uma certa relação com a história do surgimento de Urano e Gaia na mitologia grega, que foram concebidos por Caos, que é uma espécie de entidade primeira, uma entidade primeira. O mito Gado e Grãos, ele descreve o nascimento do céu, dos deuses, do gado e dos grãos, que foram enviados à terra para trazer prosperidade à humanidade, e começa com as duas seguintes linhas: na montanha do céu e da terra, An gerou os Anunnaki. Um poema que descreve a confecção e aplicação da picareta, o valioso implemento agrícola, é introduzido com a seguinte passagem: o Senhor, a fim de produzir o que era útil, o Senhor, cujas decisões são imutáveis, Enlil, que traz a semente do solo da terra, planejou afastar o céu da terra, planejou afastar a terra do céu. Desde a primeira linha de gado e grãos, é razoável supor que o céu e a terra eram unidos, e foram concebidos como uma montanha a base era o fundo da terra e cujo pico era o topo do céu. E o poema sobre a picareta responde à pergunta: quem separou o céu da terra? Foi o deus Arenlil. Os conceitos sumérios explicaram a origem do universo da seguinte forma: em primeiro lugar, existia o Mar Primevo. Nada é dito sobre a sua origem ou nascimento, e é provável que os sumérios o conceberam como tendo existido desde sempre, tendo existido eternamente. O Mar Primevo gerou a montanha cósmica que consiste no céu e na terra unidos. Concebidos como deuses em forma humana, An, isto é, o céu, era o masculino e Ki, a terra, era o feminino. De sua união nasceu o deus Arenlil. Enlil, o deus Ar, separou o céu da terra. Enquanto seu pai An levou o céu, o próprio Enlil levou a terra, sua mãe. A união de Enlil e sua mãe preparou o terreno para a organização do universo, a criação do homem, dos animais e das plantas, o estabelecimento da civilização. Para a origem e natureza dos corpos luminosos, lua, sol, planetas e estrelas, praticamente nenhuma explicação direta é dada, mas pelo fato de que, até onde vão nossas fontes escritas, os sumérios consideravam o deus Lua, conhecido como Nana, como filho do deus Arenlil. É razoável inferir que eles pensavam na Lua como um corpo brilhante, parecido com o ar, que foi moldado de alguma forma a partir da atmosfera. E como o deus Sol, o Tu, e a deusa Inanna são sempre referidos nos textos como filhos do deus Lua, a hipótese é que esses dois corpos luminosos tenham sido concebidos como tendo sido criados a partir da Lua, depois que esta última foi moldada a partir da atmosfera. Isso também é verdade para os demais planetas e estrelas, que são descritos poeticamente como os grandes que caminham ao redor da Lua, como bois selvagens, e os pequenos que estão espalhados ao redor da Lua, como grãos. Com relação ao nascimento do deus Lua Nana, temos um mito encantador e muito humano que parece ter sido desenvolvido para explicar a geração do deus Lua e de três divindades que foram condenadas a passar suas vidas no mundo inferior em vez do céu oriental, onde as divindades mais afortunadas habitavam. Mesmo os mais poderosos e sábios entre eles eram considerados como humanos na forma, pensamento e ação. Como homem, eles planejavam e agiam, comiam e bebiam, casavam e constituíam famílias. Eles sustentavam grandes lares e eram viciados em paixões e fraquezas humanas. Em geral, eles preferiam a verdade e a justiça à falsidade e à opressão, mas os seus motivos não são muito claros, e o homem muitas vezes não consegue entendê-los. Acreditava-se que eles viviam na montanha do céu e da terra, o lugar onde o sol nasce, pelo menos quando sua presença não era necessária nas entidades cósmicas particulares sobre as quais eles tinham responsabilidade. Não há certeza de como eles viajavam de um lugar para o outro,
A partir dos dados disponíveis, podemos inferir que o deus Lua viajava em um barco e o deus Sol em uma carruagem, ou, segundo uma outra versão, ele viajava a pé. O deus da tempestade viajava sobre as nuvens. Mas os pensadores sumérios parecem não ter se incomodado muito com tais problemas realistas e, portanto, não somos informados sobre como os deuses deveriam chegar a seus vários templos e santuários na Suméria, nem como eles realizavam atividades humanas como comer e beber. Os sacerdotes presumivelmente viam apenas as estátuas dos deuses que, sem dúvida, eram tratadas e manuseadas com muito cuidado. Mas como os objetos de pedra, madeira e metal deveriam ser considerados como tendo ossos, músculos e o sopro da vida foi uma questão que nunca ocorreu aos pensadores sumérios. Tampouco pareciam preocupados com a contradição inerente sobre imortalidade e antropoformismo. Embora se acreditasse que os deuses eram imortais, eles precisavam de seu sustento, podiam ficar doentes a ponto de morrer, lutar, ferir e matar, e eles mesmos poderiam ser feridos e mortos. Sem dúvida, os sábios sumérios desenvolveram numerosas noções teológicas em uma tentativa inútil de resolver inconsistências e contradições inerentes a um sistema politeísta de religião. Mas a julgar pelo material disponível, eles nunca os escreveram de forma sistemática e, portanto, nunca aprenderemos muito sobre eles. De qualquer forma, é pouco provável que tenham resolvido muitas dessas inconsistências. O que os salvou da frustração espiritual e intelectual foi, sem dúvida, o fato de que muitas questões que, segundo o nosso modo de pensar, deveriam tê-los incomodado, nunca vieram à mente deles. Os sumérios do terceiro milênio a.C. tinham centenas de divindades, pelo menos por nome. Conhecemos os nomes de muitos deles, não apenas por listas compiladas nas escolas, mas também por listas de sacrifícios em tabuletas enterradas no século XIX. Conhecemos outros nomes próprios como X é um pastor, X é um grande coração, quem é como X, o servo de X, o homem de X, o amado de X, X me deu e por assim diante. O X representando o nome de uma divindade em cada caso, e eram muitas divindades. A maior parte dessas divindades elas são secundárias, ou seja, são esposas, filhos e servos das divindades maiores, pensadas para eles no padrão humano. Outros são talvez nomes de epítetos de divindades conhecidas que não podemos identificar até o momento. Um grande número de divindades era realmente adorado ao longo do ano com sacrifícios, adoração e oração. De todas essas centenas de divindades, as 4 mais importantes eram o deus céu An, o deus ar Enlil, o deus água Enki e a deusa mãe Niursag. Esses 4 geralmente encabeçavam as listas de deuses e geralmente são listados como um grupo que juntos realizam atos significativos. Nas reuniões e banquetes divinos ocupavam os lugares de honra. Há boas razões para acreditar que An, o deus céu, foi considerado pelos sumérios como o governante supremo do panteão, embora em fontes disponíveis, chegando a cerca de 2500 a.C., seja o deus Enlil que aparece como o líder do panteão. A cidade-estado na qual An tinha seu principal local de culto se chamava Uruk, a antiga Erech, que desempenhou um papel político preponderante na história da Suméria. An continuou a ser adorado na Suméria ao longo dos milênios, mas perdeu muito da sua importância. Ele se tornou uma figura bastante sombria no panteão e raramente é mencionado nos hinos e mitos dos dias posteriores, época em que a maioria de seus poderes foram conferidos ao deus Enlil. De longe, a divindade mais importante no panteão sumério, aquela que desempenhou um papel dominante em todos os ritos, mitos e preces, foi o deus Enlil. Os eventos que levaram à sua aceitação geral como divindade principal no panteão sumério são desconhecidos, mas desde os primeiros registros inteligíveis, Enlil é reconhecido como o pai dos deuses, o rei do céu e da terra, o rei de todas as terras. Reis e governantes gabavam-se de que Enlil foi quem lhes deu o reinado na terra, quem tornou a terra próspera para eles, quem lhes deu todas as terras para conquistar com sua força. Foi Enlil quem pronunciava os nomes dos reis, dava-lhes o seu cetro e olhava para eles com olhos favoráveis. De mitos e hinos posteriores, aprendemos que Enlil era considerado uma divindade benéfica, responsável pelo planejamento e criação das características mais produtivas do cosmos. Ele foi o deus que fez o dia nascer, que teve pena dos humanos, que traçou os planos que produziram todas as sementes, plantas e árvores da terra. Foi ele quem estabeleceu fartura, abundância e prosperidade na terra.
Foi ele quem moldou a picareta e o arado como protótipos dos implementos agrícolas a serem utilizados pelo homem. Não foi raro de se acontecer, mas no início das escavações arqueológicas houveram maus entendidos. Entre as primeiras composições sumérias que foram publicadas, havia um número muito grande em relação a essas primeiras, que traziam textos como lamentações, em que Enlil tinha o infeliz dever de dar cabo e levar a cabo a destruição e os infortúnios decretados pelos deuses, seja qual for a sua razão. Como resultado, ele acabou sendo estigmatizado como uma divindade feroz e destrutiva por estudiosos anteriores e alguns posteriores. Na verdade, quando analisamos os hinos e mitos, principalmente os que foram publicados após 1930, nós encontramos Enlil glorificado como uma divindade paternal e amigável, que zela pela segurança e bem-estar de todos os seres humanos, principalmente os habitantes da Suméria. A terceira das principais divindades sumérias era Enki, o deus encarregado pelo abismo, ou, como diz a palavra suméria, o Abzu. Enki era o deus da sabedoria, e foi principalmente ele quem organizou a Terra de acordo com as decisões de Enlil, que fez apenas os planos gerais. Os detalhes reais e a execução foram deixados para Enki, um engenhoso, habilidoso, resistente e sábio. Por exemplo, em um mito que pode ser intitulado como Enki e a Ordem Mundial, é apresentado um relato das atividades criativas de Enki ao instituir os fenômenos naturais e culturais essenciais à civilização. Este mito serve como uma ilustração vívida das noções relativamente superficiais dos sumérios sobre a natureza e seus mistérios. Em nenhum lugar há uma tentativa de chegar às origens fundamentais, seja dos processos naturais ou culturais. Em vez disso, eles são atribuídos aos esforços criativos de Enki, em palavras que se aproximam da afirmação Enki fez isso. Onde a técnica criativa é mencionada, ela consiste na palavra e no comando do deus, e nada além disso. Enki agora se volta para a picareta e o molde de tijolos e nomeia o deus dos tijolos, Kabita, como responsável. Ele também estabelece fundações e constrói casas, e as coloca sob a responsabilidade de Mushdama, o grande construtor de Enlil. Ele então preenche a planície com vida vegetal e animal e coloca Sumgan, rei da montanha, no controle. Finalmente, Enki constrói estábulos e currais, enche-os com leite e creme e os coloca sob os cuidados do deus pastor Dumuzi. A quarta entre as divindades criadoras era a deus-mãe Niursag, também conhecida como Nimá, que significa a Senhora Exaltada. Em tempos anteriores, essa deusa era de tipo e posição ainda mais elevada, e seu nome frequentemente precedia o de Enki nas listas de deuses de um ou outro tipo. Há razões para acreditar que seu nome originalmente era Ki, que significa terra, e que ela foi considerada a consorte de An, o deus céu, e que eles eram os pais de todos os deuses. Ela também era conhecida como Nintu, a senhora que dá a luz. Todos os primeiros governantes sumérios gostavam de se descrever como nutridos pelo leite confiável de Niursag. Ela era considerada a mãe de todos os seres vivos, a deusa mãe. Em um mito envolvendo essa deusa, ela desempenha um papel importante na criação do homem. Em outro mito, ela inicia uma cadeia de nascimentos divinos que conduzem ao motivo equivalente ao fruto proibido. Os pensadores sumérios, de acordo com sua visão de mundo, não tinham uma confiança exagerada no homem e em seu destino. Eles estavam firmemente convencidos de que o homem foi feito do barro e criado com um único propósito, servir aos deuses, fornecendo-lhes comida, bebida e abrigo para que pudessem ter tempo livre para suas atividades divinas. A vida, eles acreditavam, é cercada de incerteza e assombrada pela insegurança, já que o homem não conhece de antemão o destino decretado para ele pelos deuses imprevisíveis. Quando ele morre, o seu espírito desce para o mundo inferior, escuro e triste, onde a vida é apenas um reflexo sombrio e miserável da vida terrena. Um problema moral fundamental, um dos favoritos dos filósofos ocidentais, nunca incomodou os pensadores sumérios, que seria o delicado problema do livre-arbítrio. Convencidos de que o homem foi criado pelos deuses apenas para seu benefício e prazer, os pensadores aceitavam o status de dependência do homem, assim como aceitavam a decisão divina de que a morte é o destino do homem e apenas os deuses são imortais. Aos deuses é atribuído todo o crédito pelas altas qualidades morais, virtudes éticas que os sumérios sem dúvida desenvolveram gradual e penosamente a partir de suas experiências sociais e culturais. Foram os deuses que planejaram o homem apenas seguir as ordens divinas.
Os sumérios, de acordo com seus próprios registros, valorizavam as boas virtudes e abominavam o que consideravam maléfico. Reis e governantes constantemente se gabavam do fato de terem estabelecido a lei e a ordem na terra, protegido os fracos dos fortes, os pobres dos ricos e eliminado o mal e a violência. Os hinos de vários governantes sumérios abundam em reivindicações semelhantes de alta conduta ética e moral. Os deuses também, de acordo com os sábios sumérios, preferiam o ético e moral ao antiético e imoral, e praticamente todas as divindades do panteão sumério são exaltadas nos hinos sumérios como amantes daquilo que é bom e justo. De fato, haviam várias divindades que tinham como principal função a supervisão da ordem moral. O deus Sol Utu, por exemplo, outra divindade. Uma deusa lagashita chamada Nansh também é esporadicamente mencionada nos textos como devotada à verdade, justiça e misericórdia. Mas é só agora que começamos a ter uma ideia do papel significativo desempenhado por essa deusa na esfera da conduta ética e moral do homem. Embora se presumisse que os principais deuses eram morais em sua conduta, permanece o fato de que, na visão de mundo dos sumérios, eram estes os próprios deuses que, no processo de estabelecimento da civilização, também planejaram o mal e a falsidade, a violência e a opressão. Em suma, todos os modos imorais de conduta humana. Por exemplo, a lista de Mes, que são as leis e regulamentos elaborados pelos deuses para fazer o cosmos funcionar de maneira suave e eficaz, incluía não apenas regras relativas às virtudes, mas também regras relativas ao mal. Porque os deuses acharam necessário planejar e criar o pecado e o mal, o sofrimento e o infortúnio. Um pessimista sumério poderia dizer: nunca uma criança sem pecado nasceu de sua mãe. A julgar pelo material disponível, os sábios sumérios, se é que fizeram a pergunta, estavam preparados para admitir sua ignorância a esse respeito. A vontade dos deuses e seus motivos eram às vezes inescrutáveis. O curso apropriado para uma espécie de Jó sumério não era discutir e reclamar diante de um infortúnio aparentemente injustificável, mas implorar e chorar, lamentar e confessar seus inevitáveis pecados e falhas. Mas os deuses dariam atenção a ele, um mortal solitário e não muito eficiente, mesmo que ele se ajoelhasse e se humilhasse em oração sincera? Provavelmente não. Pareceria aos professores sumérios, pelo menos assim. Na visão deles, os deuses eram como governantes mortais do mundo inteiro e sem dúvida tinham coisas muito mais importantes para atender. E assim, como no caso dos reis, o homem deve ter um intermediário para interceder em seu nome, alguém a quem os deuses estariam dispostos a ouvir e favorecer. Os pensadores sumérios, portanto, desenvolveram a noção de um deus pessoal, uma espécie de anjo bom para cada indivíduo e chefe de família em particular, seu pai divino que o gerou, por assim dizer. Era para ele uma divindade pessoal, que o sofredor individual abria seu coração em oração e súplica, e era por meio dele que se encontrava sua salvação. Os conceitos e ideais éticos sumérios eram dominados pelo dogma de que o homem foi feito de barro para servir aos deuses. A evidência pertinente vem principalmente de dois mitos. Um é dedicado inteiramente à criação do homem, o outro consiste basicamente em uma disputa entre duas divindades menores, mas contém uma introdução que dá uma declaração detalhada do propósito para o qual o homem foi criado. O poema começa com que pode ser uma descrição das dificuldades dos deuses em obter seu pão, especialmente depois que as divindades femininas surgiram. Nós não temos exatamente o relato do motivo da falta do pão por causa do surgimento das divindades femininas, mas o relato segue. Os deuses reclamam, mas Enki, o deus água, como o deus sumério da sabedoria que se esperava que viesse em seu auxílio, está dormindo nas profundezas e não consegue ouvi-los. Em seguida, sua mãe, o Mar Primevo, a mãe que deu luz a todos os deuses, traz o lamento dos deuses diante de Enki, dizendo: ó meu filho, levante de seu leito, faça o que é sábio, modele os servos dos deuses, que eles possam produzir seus pares. Enki pensa no assunto, conduz a multidão de bons e principescos modeladores e diz à sua mãe, Namu, o Mar Primevo: ó minha mãe, a criatura cujo nome pronunciaste, ela existe, vincule nela a imagem dos deuses, misture o coração do barro que está sobre o abismo. Os bons e principescos modeladores vão engrossar o barro. Tu traga-a do limbo para a existência. Nimá, a deusa mãe terra, trabalhará acima de ti. As deusas estarão ao teu lado em tua modelagem. Ó minha mãe, decrete o seu destino. Nimá vinculará sobre ela a imagem dos deuses. Aqui o poema se volta da criação do homem como um todo para a criação de certos tipos de humanos imperfeitos. É uma tentativa de explicar a existência desses seres que eles consideravam anormais. Ele fala em um banquete organizado por Enki,
para os outros deuses, sem dúvida para comemorar a criação do homem. Nesta festa, Enki e Nimá bebem muito vinho e ficam um tanto exuberantes. Então Nimá pega um pouco de argila que está sobre o abismo e molda 6 tipos diferentes de indivíduos que eles consideravam anormais. E Enki decreta o seu destino e lhes dá pão para comer. O caráter de apenas 2 tipos de seres humanos que os deuses consideravam tipos imperfeitos são a mulher estéril e a criatura sexuada. E é a única coisa que está realmente inteligível na tabuleta. E mesmo assim o seu destino ainda não está tão claro de acordo com as descrições da própria tabuleta. Depois que Nimá criou esses 6 tipos de humanos, Enki decide fazer algumas criações por conta própria. A maneira que ele age não é clara, mas seja o que for que ele faça, a criatura resultante é um fracasso. É fraca e débil de corpo e espírito. Enki, ansioso para que Nimá ajude essa criatura desamparada, dirige-se a ela da seguinte forma: daquele que tua mão moldou, eu decretei o destino. Dei-lhe pão para comer, declaro o destino daquele que minha mão moldou. Dê-lhe pão para comer. Nimá tenta ser boa para com o ser criado, mas sem sucesso. Ela fala com ele, mas ele não responde. Ela lhe dá pão para comer, mas ele não estica a mão. Ele não pode sentar-se, nem ficar de pé e nem dobrar os joelhos. Finalmente Nimá parece proferir uma maldição contra Enki por causa da criatura doente e sem vida que ele produziu. Uma maldição que Enki parece aceitar como sua. O segundo mito significativo para a concepção suméria da criação do homem, que pode ser intitulado Gado e Grãos, como falamos anteriormente, representa uma variação do gênero de composições de disputa, que era muito popular entre os escritores sumérios. Os protagonistas do mito são o deus do gado, Lahar, e sua irmã, a deusa do grão, Ashan. Esses dois, de acordo com o mito, foram criados na Câmara de Criação dos Deuses para que os Anunnaki, os filhos do deus celestial An, pudessem ter comida para comer e roupas para vestir. Mas os Anunnaki foram incapazes de fazer uso efetivo do gado e grãos até que o homem fosse criado. Tudo isso é contado em uma passagem introdutória que diz: atrás da montanha do céu e da terra, An fez com que os Anunnaki nascessem, porque o nome Ashan não havia nascido, não havia sido modelada, porque Utu não havia sido modelada, porque para Utu nenhum santuário foi estabelecido, não havia nenhuma ovelha, nenhum cordeiro foi derrubado, não havia cabra, nenhum cabrito foi derrubado, a ovelha não deu à luz seus 2 cordeiros, a cabra não deu à luz seus 3 cabritos. Os Anunnaki não sabiam comer pão, não sabiam como vestir roupas, comiam plantas com a boca como ovelhas, bebiam água do fosso. Naquela época, na Câmara da Criação dos Deuses, Lahar e Ashan foram modelados. A abundância que vem do céu, Lahar e Ashan fazem aparecer na terra. Na Assembleia trouxeram abundância, na terra trouxeram o sopro da vida. As leis dos deuses eles ordenam, o conteúdo dos armazéns multiplicam, os armazéns eles enchem completamente. Na casa do pobre abraçando a poeira, entrando eles trazem abundância. Os dois, onde quer que estejam, trazem grande aumento para a casa. O lugar onde eles estão, eles se sentam. O lugar onde eles se sentam, eles suprem. Eles fizeram bem ao coração de An e Enlil. Mas então Lahar e Ashan bebem muito vinho e começam a brigar nas fazendas e campos. Nas discussões que se seguem, cada divindade exalta suas realizações e menospreza seu oponente. A partir de então, o texto mostra que Enlil e Enki intervêm e declaram Ashan como vencedora. Os sábios sumérios acreditavam e ensinavam a doutrina de que os infortúnios do homem são resultado de seus pecados e más ações, e que nenhum homem é isento de culpa. Eles argumentavam que não há casos de sofrimento humano injusto e imerecido. A culpa é sempre do homem, não dos deuses. Em momentos de adversidade, mais de um sofredor deve ter sido tentado a desafiar a imparcialidade e a justiça dos deuses. A principal tese do poeta que escreveu Gado e Grãos é que em caso de sofrimento e adversidade, não importa quão aparentemente injustificados, a vítima tem apenas um recurso válido e eficaz, que é glorificar seu Deus continuamente e continuar chorando e lamentando diante dele até que ele lhe dê ouvidos favoráveis. O Deus em questão é o Deus pessoal do sofredor, isto é, a divindade que, de acordo com o credo sumério, que já era aceito na época, agia como representante e intercessor do homem na Assembleia dos Deuses. Para provar seu ponto de vista, o poeta ele não recorre à especulação filosófica e à argumentação teológica. Em vez disso, com a praticidade característica dos sumérios, ele cita um caso. Todas as tabuletas e fragmentos nos quais esse ensaio, e desse caso específico está inscrito, eles datam de mais de 1000 anos antes da compilação do livro de Jó.
Aqui está um homem, na verdade não identificado, que era rico, sábio e justo, ou pelo menos aparentemente, e abençoado com amigos e parentes. Um dia a doença e o sofrimento o dominaram. Ele desafiou a ordem divina e blasfemou? De jeito nenhum. Ele veio humildemente diante de seu Deus com lágrimas e lamentações e derramou seu coração em oração e súplica. Como resultado, seu Deus ficou muito satisfeito e teve compaixão. Ele atendeu sua oração, livrou-o de seus infortúnios e transformou seu sofrimento em alegria. Estruturalmente, o poema pode ser provisoriamente dividido em 4 seções. Primeiro vem uma breve exortação introdutória de que o homem deve louvar e exaltar seu Deus e acalmá-lo com lamentações. O poeta então apresenta um indivíduo não identificado que, ao ser atingido por doenças e infortúnios, dirige-se ao seu Deus com lágrimas e orações. Segue-se a petição do sofredor, que constitui a maior parte do poema. Começa com uma descrição dos maus-tratos infligidos a ele e seus semelhantes. Continua com um lamento contra o seu destino amargo, incluindo um pedido retórico a seus parentes e aos seus cantores profissionais para fazerem o mesmo. E conclui com uma confissão de culpa e um pedido direto de alívio e libertação. Finalmente vem o final feliz, no qual o poeta nos informa que a oração do homem não foi ignorada, e que seu Deus aceitou as súplicas e o livrou de suas aflições. Tudo isso leva a mais uma glorificação de seu Deus. As coleções de provérbios sumérios antecedem a maioria, se não todas, as compilações egípcias conhecidas em vários séculos. Uma das características significativas dos provérbios em geral é a relevância universal do seu conteúdo. Se você começar a duvidar da irmandade do homem e da humanidade comum de todos os povos e raças, volte-se para os seus ditados e máximas, seus preceitos e adágios. Mais do que quaisquer outros produtos literários, eles perfuram a crosta de contrastes culturais e diferenças ambientais e expõem a natureza fundamental de todos os homens, não importa onde e quando vivam. Os provérbios sumérios foram compilados e escritos há mais de 3.500 anos, e muitos, sem dúvida, foram repetidos de boca em boca durante séculos antes de serem colocados na forma escrita. Eles dizem respeito a um povo que difere de nós em linguagem e ambiente físico, em maneiras e costumes, em política, economia e religião. E ainda assim, o caráter básico revelado pelos provérbios sumérios são notavelmente parecidos com os nossos. Temos pouca dificuldade em reconhecer neles reflexos de nossos próprios impulsos e atitudes, defeitos e fraquezas, confusões e dilemas. Por exemplo, encontramos neles o exemplo do queixoso, que atribui todos os seus fracassos ao destino e continua reclamando: nasci em um dia infeliz. Depois há vários explicadores perpétuos que exibem suas desculpas óbvias, apesar da evidência mais clara em contrário. O que os sumérios pensavam de seus desajustados é mostrado nessas palavras. Se você é colocado na água, a água se torna suja. Se você é colocado em um jardim, os frutos apodrecem. Como em nossos dias, a confusão e a hesitação em questões econômicas afligem muitos. Nossos antigos colocam dessa forma: estamos condenados a morrer, vamos gastar. Vamos viver muito tempo, vamos economizar. E de outra forma também colocam: a cevada precoce prosperará, como saberemos? A cevada tardia prosperará, como saberemos? A Suméria tinha, claro, seus pobres eternos com seus problemas, e estes são bem resumidos nas linhas contrastantes. O pobre está melhor morto do que vivo. Se tem pão, não tem sal. Se tem sal, não tem pão. Se tem carne, não tem cordeiro. E se tem cordeiro, não tem carne. O homem pobre frequentemente tinha que escavar suas economias. Como diz o provérbio sumério: o homem pobre mordisca sua prata. Quando as suas economias acabavam, ele tinha que pedir emprestado os equivalentes antigos de nossos próprios agiotas. Daí o ditado: o pobre pede emprestado e se preocupa. Este é o equivalente sumério ao nosso dinheiro emprestado logo se lamenta. Sem dúvidas, os pobres como um todo eram submissos. Não há nada que indique que os pobres sumérios tenham se rebelado conscientemente contra as classes ricas e dominantes da antiga Suméria. No entanto, este provérbio que diz: nem todas as famílias dos pobres são igualmente submissas. Se a tradução estiver correta, isso indica um certo grau de consciência de classe, mesmo naquela época. O texto de Eclesiastes 5:12 diz: o sono de um trabalhador é doce. E particularmente, já passando para o talmúdico, diz: quem multiplica as posses, multiplica as preocupações. E este provérbio sumério diz praticamente a mesma coisa. Quem possui muita prata pode ser feliz. Quem possui muita cevada pode ser feliz. Mas quem não tem nada pode dormir. Ocasionalmente, o homem pobre percebia que era um fracasso, não por sua própria culpa, mas porque se relacionava com os companheiros errados. No que o provérbio diz:
Eu sou um corcel puro sangue, mas eu estou preso a uma mula e devo puxar uma carroça e carregar os juncos e palha. Inclusive observamos que os sumérios também tinham provérbios relacionados a questões comuns que nós mesmos hoje em dia fazemos piada e troça, como o casamento. Como por exemplo, quem não sustentou uma esposa ou filho, seu nariz não tem coleira, que é uma alusão à coleira nasal que os prisioneiros utilizavam. O marido sumério muitas vezes é descrito como alguém que se sentia negligenciado, como mostra o próprio ditado sumério. Minha esposa está na igreja, literalmente o santuário ao ar livre. Minha mãe está na beira do rio, e eu aqui em casa morrendo de fome. Quanto à esposa inquieta e descontente que simplesmente não sabia o que havia de errado com ela, mesmo naqueles tempos antigos, o médico era seu refúgio. Pelo menos assim podemos deduzir se a tradução estiver correta. O ditado diz: uma mulher inquieta em casa acrescenta sofrimento à dor. O homem sumério muitas vezes se arrependia em seu próprio casamento, como diz o provérbio. Para seu prazer, casamento. Em sua reflexão sobre isso, o divórcio. Não é de se admirar que a noiva e o noivo tenham se casado com espíritos muito diferentes, a julgar por estas palavras sumérias. Um coração alegre, a noiva. Um coração triste, o noivo. Sobre o parentesco, os sumérios dizem: a amizade dura um dia, o parentesco dura para sempre. Curiosamente, do ponto de vista da cultura comparativa, o cachorro não era visto como o melhor amigo do homem pelos sumérios. Em vez disso, ele era considerado essencialmente desleal, a julgar por esses ditados. O boiara, o cão estraga os sulcos profundos. É um cão que não conhece a sua casa. O cachorro do ferreiro não conseguiu derrubar a bigorna. Ele, portanto, derrubou o pote de água. Entre gregos e romanos, a invenção do gênero literário conhecido como fábulas de animais foi atribuída a Esopo, que viveu na Ásia Menor durante o século VI a.C. Hoje, porém, nós sabemos que pelo menos algumas das fábulas atribuídas a Esopo já existiam muito antes dele. Em todo caso, a fábula do animal do tipo esópico é encontrada na Suméria mais de um milênio antes do nascimento de Esopo. Os animais, como era de se esperar, desempenharam um grande papel na literatura de sabedoria suméria. Mamíferos e membros das chamadas classes inferiores de vida animal até insetos. A ordem de frequência dos vários animais nesses textos que podemos julgar pelo material existente. O cão vem em primeiro lugar, em seguida vem o gado doméstico e depois o burro, depois a raposa, seguida pelo porco e só então a ovelha doméstica. A seguir, em destaque vem o leão e o boi selvagem, seguidos pela cabra doméstica e o lobo, e assim por diante. Como dito anteriormente, o cão ele não era visto como um amigo do homem, e na verdade como desleal e até mesmo ganancioso. E a ganância do cão é ilustrada por estas duas breves fábulas. O burro estava nadando no rio e o cachorro agarrou com força, dizendo: quando ele estiver saindo, será comido. O cachorro foi a um banquete, mas quando olhou para os ossos ali, ele foi embora dizendo: para onde estou indo agora, terei mais para comer do que isso. Por outro lado, uma das mais belas expressões do amor materno é expressa em uma fábula canina que diz: assim fala a cadela com orgulho, quer eu tenha filhotes castanhos ou malhados, eu amarei minha prole. O caso do lobo era sua natureza predatória que estava em primeiro lugar na mente dos sumérios, a julgar pelas fábulas mais bem preservadas nos quais ele aparece. Infelizmente, algumas das fábulas em que ele aparece estão com linhas de texto quebradas, e algumas não são completamente inteligíveis apesar do seu vasto conteúdo. Em um desses exemplos, uma matilha de lobos ataca algumas ovelhas, mas um dos lobos consegue pregar uma peça enganosa nos outros com um astuto sofisma que diz assim: 9 lobos e um 10º mataram algumas ovelhas. O 10º era ganancioso, além de traiçoeiro. Então ele diz aos outros: eu as dividirei para vocês, vocês são 9, e assim uma ovelha será a sua parte conjunta. Portanto, eu, sendo um, tomarei 9. Esta será a minha parte. O animal selvagem cujo caráter era mais claramente delineado é a raposa. Nos provérbios sumérios, a raposa é um animal cheio de vaidade, que se exibe constantemente, tanto em suas ações quanto em sua fala, uma tendência a exagerar seu próprio papel no mundo. Mas sendo ao mesmo tempo uma covarde, ela frequentemente não está à altura da tarefa de viver de acordo com a sua bravata. Nisso observamos que a raposa dos sumérios ela parece ter muito pouco em comum com a besta astuta e dissimulada que aparece em grande parte no folclore europeu posterior, embora de várias maneiras ela seja muito parecida com a raposa em várias fábulas de Esopo, incluindo a fábula Uvas Amargas. Há também de se mencionar que a raposa aparece em outras fábulas com a gralha e o corvo, uma combinação que ocorre também em fábulas de Esopo. O urso é representado apenas por 2 fábulas sumérias conhecidas, em uma das quais parece haver uma alusão à sua hibernação anual. Embora muito pouco possa ser dito sobre o urso, há muita informação a ser obtida dos provérbios sobre o mangusto.
O mangusto foi mantido como um animal doméstico na antiga Mesopotâmia, assim como no atual Iraque, propósito de matar ratos. Para os sumérios, o mangusto parece ter sido conhecido por sua objetividade ao atacar sua presa, em contraste com a maneira paciente e aparentemente deliberada do gato antes de atacar sua presa. Assim eles diziam: um gato por seus pensamentos, um mangusto por suas ações. Professores e homens de letras sumérios não eram, e de fato não poderiam ser, filósofos sistemáticos e pensadores profundos, mas antes eles eram observadores perspicazes da natureza e do mundo imediato ao seu redor. As longas listas de plantas, animais, metais e pedras que os professores compilaram para fins pedagógicos implicam um estudo pelo menos das características mais óbvias de substâncias naturais e organismos vivos. Além disso, os precursores sumérios de nossos modernos antropólogos culturais conscientemente começaram a analisar a civilização como eles a conheciam e a dividiram em mais de 100 instituições, ocupações, ofícios, atitudes e modos de conduta. Uma das características óbvias do mundo ao nosso redor é o agrupamento natural em pares de certas estações, animais, plantas, metais e implementos, tanto que a mera menção de um imediatamente traz o outro à mente. No meio agrícola tipificado pela sociedade suméria, tais pares eram, por exemplo, verão e inverno, gado e grãos, pássaros e peixes, árvores e juncos, prata e bronze, picareta e arado, pastor e agricultor. Até certo ponto, e em certos aspectos, cada um dos pares era o oposto do outro. Sua característica comum era o papel significativo e útil que desempenhava na vida do homem. A pergunta que naturalmente vem à mente é: o que era mais útil para o homem? Este problema particular de avaliação atraiu a simpatia dos escolásticos sumérios, e os mais criativos entre eles criaram um gênero literário dedicado especialmente a ele: o debate ou disputa. Seu principal componente é a discussão entre dois protagonistas, que vai e volta várias vezes, e em seu curso, cada um dos rivais promove sua própria importância e reduz a de seu oponente. Tudo isso está descrito de forma poética, uma vez que os homens de letras sumérios eram os herdeiros diretos e descendentes dos menestréis analfabetos de tempos muito anteriores, e a poesia vinha a eles com mais naturalidade do que a prosa. A composição era preenchida formalmente com uma introdução mitológica apropriada, que geralmente falava da criação dos protagonistas, e com um final adequado, no qual a disputa era resolvida pela decisão de uma ou mais das principais divindades do panteão sumério. Um desses debates, inclusive, é entre gado e grãos, esboçado em detalhes consideráveis, que pode ser intitulado como Verão e Inverno. Enlil escolhe o deus agricultor. Enlil, o deus Ar, decidiu produzir todos os tipos de árvores e grãos e estabelecer abundância e prosperidade na terra. Para tanto, são criados dois seres culturais, os irmãos Emesh, que representa o verão, e Enten, que representa o inverno. E Enlil atribui a cada um suas funções específicas. Enten fez a ovelha parir o cordeiro, a cabra parir o cabrito, vaca e bezerro se multiplicaram, creme e leite aumentaram. Na planície fez alegrar o coração da cabra selvagem, da ovelha e do jumento. Os jardins que ele adornou de verde fez suas plantas exuberantes, fez os grãos aumentarem nos sulcos. Como a Xan, a deusa do grão, a bondosa donzela, ele fez-os sair vigorosamente. Emesh trouxe à existência as árvores e os campos, ampliou os estábulos e os currais. Nas fazendas ele multiplicou a produção e enfeitou a terra. Fez com que a colheita abundante fosse trazida para as casas, os celeiros ficaram abarrotados, cidades foram fundadas, casas foram construídas na terra, e os templos surgiram na montanha elevada. Uma missão cumprida, os dois irmãos decidiram ir a Nippur, para a Casa da Vida, e trazer ofertas de agradecimento ao seu pai Enlil. Emesh traz diversos animais selvagens e domésticos, pássaros e plantas como presente, enquanto Enten escolhe metais preciosos e pedras, árvores e peixes como oferenda. Mas logo na porta da Casa da Vida, o ciumento Enten começa uma briga com o irmão. Os argumentos vão e voltam entre eles e finalmente Emesh desafia a reivindicação de Enten à posição de agricultor dos deuses. E assim, eles se dirigem ao grande templo de Enlil, e cada um expõe seu caso. Enten queixa-se com Enlil: pai, você me deu o controle dos canais, eu trouxe água e abundância. A fazenda eu fiz cultivar, abarrotei os celeiros, fiz os grãos aumentarem nos sulcos. Como a Xan, a bondosa donzela, os fiz sair vigorosamente. Na continuação do texto, ele afirma que o seu irmão não entende de campos, dirige frases lisonjeiras em favor de seu pai para ganhar a sua aprovação. Então, depois de muita crítica ao irmão e muita bajulação, Enlil responde aos dois irmãos:
As águas produtoras de vida de todas as terras, Enten está no comando delas. Agricultor dos deuses, ele tudo produz. Emesh, meu filho, como você se compara a seu irmão Enten? A exaltada palavra de Enlil com significado profundo, cujo veredito é inalterável. Como se atreve a transgredi-la? Emesh então dobrou os joelhos diante de seu irmão, ofereceu-lhe uma oração, trouxe à sua casa néctar, vinho e cerveja. Eles se alegraram, saciando-se com as bebidas. Então Emesh presenteia Enten com ouro, prata e lápis lazuli. Em fraternidade e companheirismo, então eles se regozijam. Tendo Enten como vencedor da disputa, agora se tornando o agricultor dos deuses. Essa estrutura formal, na verdade, ela se difere de outros do gênero. Ele é construído mais como uma encenação com vários personagens, cada um dando sua opinião e em seu devido lugar, não havendo, portanto, uma introdução mitológica. Além disso, o corpo principal do poema não assume a forma de um argumento, mas consiste em uma fala longa e ininterrupta de um dos personagens, e sentindo-se rejeitado e frustrado, é impelido a enumerar as suas qualidades superiores. Certamente, em um momento posterior, esse personagem realmente procura uma briga com seu rival, mas este último se mostra um tipo pacífico e cauteloso que prefere apaziguar do que lutar. Essas observações que fizemos, nós podemos até observar um certo paralelismo em relação a certos temas, inclusive de natureza bíblica do Antigo Testamento, como a modelagem do homem a partir do barro, a ética, as leis e seus códigos de leis, a observação em relação ao sofrimento e a submissão, e essa disputa entre os irmãos com um estilo muito parecido com a de Caim e Abel, mas ao mesmo tempo com um final totalmente diferente. Tudo isso nos pode rememorar em muitos temas que nós vimos, inclusive em livros, na verdade, como o livro de Gênesis. E neste caso vamos observar um poema que ele gira em torno de um mito do paraíso que nos lembra, inclusive, as próprias passagens do Gênesis. Certamente é um paraíso divino, não humano, e nele não há Adão e Eva para sucumbir à tentação. Mas o mito tem vários paralelos com a história do paraíso bíblico e é quase possível que forneça uma explicação muito surpreendente para a origem e o pano de fundo do episódio da costela. E falar sobre isso não diminui de forma alguma o significado dos textos bíblicos ou o gênio dos homens de letras hebreus que os compuseram. Na verdade, só podemos nos maravilhar com o que foi bem denominado, o milagre hebraico, que transformou os motivos estáticos e os padrões convencionais de seus predecessores no que talvez seja a criação mais vibrante e dinâmica conhecida pelo homem. Porém, não podemos deixar de observar que a literatura dos sumérios causou uma profunda marca nos hebreus, e isso não é de se espantar, até porque se observarmos a origem de Abraão, o fundador do povo hebreu, vamos nos relembrar de onde ele saiu. Ele saiu de Ur dos caldeus, que foi uma das cidades mais importantes da Suméria, lar de extensas dinastias que já governou toda a Suméria em outros tempos. Que no momento de sua saída de lá, não era mais uma terra 100% suméria, por assim dizer. Era uma terra que já havia sido conquistada pelos acádios e pelos caldeus, que, devemos nos lembrar, eram povos semitas. Até porque os sumérios não poderiam ter influenciado os hebreus diretamente, pois quando os hebreus passam a existir, e nesse momento em que inclusive podemos citar que Abraão sai de Ur dos caldeus, os sumérios já não existiam mais como um povo. Porém, há pouca dúvida que os sumérios realmente influenciaram profundamente os cananeus que precederam os hebreus na terra, que mais tarde veio a ser conhecido como Palestina, e seus vizinhos como os assírios, babilônios, hititas, hurritas e arameus. Um bom exemplo dos paralelos sumérios hebraicos é fornecido pelo mito Enki e Niursag. O enredo do mito se trata de um paraíso sumério, que trata de deuses e não de seres humanos, e é o seguinte: Dilmun é uma terra que é pura, limpa e brilhante, uma terra dos vivos, que não conhece a doença nem morte. O que falta, na verdade, é a água doce tão essencial para a vida animal e vegetal. O grande deus água é Enki ordena a Utu, o deus sol, que o encha com água doce trazida da terra. Dilmun é assim transformado em um jardim divino, verdejante com campos e prados carregados de frutos. Neste paraíso dos deuses, 8 plantas são feitas para brotar por Niursag, a grande deusa mãe dos sumérios. Ela só consegue dar vida a essas plantas depois de um intricado processo envolvendo 3 gerações de deusas, todas geradas pelo deus água e nascidas, como o poema enfatiza, sem menor dor ou esforço. Mas talvez porque Enki queria prová-las, seu mensageiro, o deus de duas faces, Izimud, colhe essas plantas preciosas uma a uma e as dá a seu mestre Enki, que passa a comê-las uma de cada vez. Diante disso, a enfurecida Niursag pronuncia sobre ele a maldição da morte. Evidentemente, para ter certeza de que ela não mudaria de ideia e não cederia, ela desaparece entre os deuses. A saúde de Enki começa a piorar, 8 de seus órgãos adoecem, enquanto Enki afunda rapidamente, os grandes deuses sentam-se na poeira.
Enlil, o deus Ar e rei dos deuses sumérios, parece incapaz de lidar com a situação. Então, a raposa se manifesta. Se devidamente recompensada, ela diz a Enlil que trará Niursag de volta. Cumprindo sua palavra, a raposa consegue, de alguma forma, e essa passagem ela está ininteligível, fazer com que a deusa mãe retorne aos deuses e cure o moribundo deus Água. Ela senta ao seu lado e, depois de perguntar quais os 8 órgãos de seu corpo que doem, ela traz à existência 8 divindades de cura correspondentes. E Enki é trazido de volta à vida e à saúde. Como isso se compara com a história bíblica do paraíso? Primeiro, há alguma razão para acreditar que a própria ideia de um paraíso divino, um jardim dos deuses, é de origem suméria. O paraíso sumério localizava-se, segundo o poema, na terra de Dilmun, uma terra provavelmente situada no sudoeste da Pérsia. É nesta mesma Dilmun que mais tarde os babilônios, o povo semita que conquistou os sumérios, localizaram a sua terra dos vivos, o lar de seus imortais. Há boas indicações de que o paraíso bíblico, descrito como um jardim plantado a leste do Éden, de cujas águas fluem os 4 rios do mundo, incluído o Tigre e o Eufrates, pode ter sido originalmente idêntico a Dilmun, a terra paradisíaca suméria. Novamente a passagem em nosso poema, descrevendo a irrigação de Dilmun pelo deus Sol com uma água fresca trazida da terra, é sugestivamente do bíblico. Mas subiu uma névoa da terra e regou toda a face do solo. Gênesis 2:6. O nascimento das deusas sem dor ou trabalho de parto ilumina o pano de fundo da maldição contra Eva, de que seria seu destino conceber e dar luz a filhos com sofrimento. E o fato de Enki ter comido as 8 plantas e a maldição proferida contra ele por este delito traz à mente a questão da ingestão do fruto da árvore do conhecimento por Adão e Eva, e a maldição pronunciada contra cada um deles por essa ação pecaminosa. Mas talvez o resultado mais interessante da nossa análise comparativa seja a explicação fornecida pelo poema sumério para um dos motivos mais intrigantes da história bíblica do paraíso, a famosa passagem que descreve a criação de Eva, a mãe de todos os viventes, da costela de Adão. Então por que uma costela? Em vez de outros órgãos do corpo para moldar a mulher, cujo nome Eva, de acordo com a noção bíblica, significa aproximadamente aquela que faz viver. A razão fica clara se assumirmos que um pano de fundo literário sumério, como o representado pelo poema de Dilmun, fundamenta o conto bíblico do paraíso. No poema sumério, um dos órgãos doentes de Enki é a costela. A palavra suméria para costela é ti, e se pronuncia ti. Pelo menos eu penso estar pronunciando corretamente, mas eu vou deixar na legenda a pronúncia correta, pelo menos como é escrito. A deusa criada para a cura da costela de Enki chama-se Ninti, a senhora da costela. Mas a palavra suméria para ti também significa fazer viver. O nome Ninti pode, portanto, significar a senhora que faz viver, bem como a senhora da costela. Na literatura suméria, portanto, a senhora da costela passou a ser identificada como a senhora que faz viver, por meio do que pode ser chamado de um jogo de palavras. Foi este um dos mais antigos trocadilhos literários, que foi levado e perpetuado na história bíblica do paraíso, embora aqui, é claro, perca sua validade, pois a palavra hebraica para costela e para aquela que faz viver não tem nada em comum. O paraíso, de acordo com os teólogos sumérios, era para os deuses imortais e apenas para eles, não para o homem mortal. O mortal, no entanto, e apenas um, de acordo com os criadores de mitos sumérios, conseguiu entrar neste paraíso divino. Isso nos leva ao Noé sumério e ao mito do dilúvio, o paralelo bíblico mais próximo e impressionante já descoberto na literatura cuneiforme. Que a história bíblica do dilúvio ela tem paralelo com outras culturas, isso não é segredo. É algo sabido desde a decifração da 11ª tabuleta da epopeia de Gilgamesh, na versão babilônica, por George Smith do Museu Britânico. O próprio mito do dilúvio babilônico é de origem suméria, no entanto. Em 1914, Arno Poebel publicou um fragmento que consiste no terço inferior de uma tabuleta suméria de 6 colunas na coleção Nippur, cujo conteúdo é dedicado em grande parte à história do dilúvio. No texto temos Ziusudra, que é uma contraparte aproximada do Noé bíblico, um sobrevivente do dilúvio enviado por Deus. Quando os deuses decidiram destruir a humanidade, o deus Enki, que não concordava com o decreto, revelou a Ziusudra, um homem conhecido por sua humildade e obediência. Ziusudra fez o que Enki lhe ordenou e construiu um enorme barco, no qual ele conseguiu escapar do dilúvio. Após o mesmo, ele prostrou-se diante dos deuses e An o recompensa por viver uma vida piedosa. Ziusudra recebeu assim a imortalidade. Aqui é necessário fazer um adendo porque aqui citamos Ziusudra como o nome do personagem em questão, diferentemente do que nós costumamos ver, que é o Napishtim. Porém, não se engane, é o mesmo personagem. A diferença mais clara e óbvia é que Ziusudra é como os mesopotâmicos, no caso os sumérios, o chamavam.
E Utnapishtim é como nós o conhecemos da versão da epopeia de Gilgamesh do babilônio. Portanto, o nome está em babilônio, uma língua semita. Daí notamos a sua diferença. Após isso, então, Ziusudra foi abençoado com a possibilidade de habitar no Dilmun, a terra dos deuses, a terra dos imortais. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer a todos que assistiram. Esse vídeo ainda terá uma continuação, uma parte 3 e muito possivelmente uma parte 4. Peço para que quem gostou puder estar nos apoiando, esteja se inscrevendo, curtindo, comentando, trazendo alguma opinião. E agradeço a todos.